Bom dia de novo. Tudo bem? Bom, então vamos lá, gente. Eu vou começar, agora que a gente vai começar mesmo a falar, vamos ler e tudo mais, eu quero começar destacando uma coisa importante, tá? Este módulo, ele tem muitos conceitos, tá? Conceito do que eu digo de aquela coisa de tal coisa significa tal coisa. Oi, Felipe, tá? Então, você precisa tomar cuidado com esses conceitos. Então, agora que a gente vai começar a falar sobre eles, né, preste bastante atenção. Se você quiser fazer uma anotação no seu caderno, faça uma anotação no seu caderno. Eu vou falar aqui para a gente grifar, já sai grifando aquilo que eu destacar, tá? Entenderam? Porque é importante. São muitos conceitos, um atrás do outro, que vai começar a aparecer, né? E porque esse módulo é extenso, além de tudo, tá? Davi, foco, por favor. Depois brinca, tá bom? Então, foco aqui, presta atenção, são muitos detalhes. Já estou avisando com antecedência para não falar, ai meu Deus, e agora? Não, ai meu Deus, e agora? Já presta atenção de já, tira as dúvidas já, para não se atrapalhar depois. Combinado? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu vou fazer uma pausa na nossa gravação para mostrar um videozinho muito curto, que eu vou botar aqui 10 segundos só praticamente para vocês, para ver aquela questão da decomposição da luz no prisma, tá? Que a gente estava comentando no final da aula passada. Tem vários vídeos disso no YouTube, mas eu quero que vocês vejam, porque eu sei que depois que eu falar vocês vão procurar, mas eu quero que vocês vejam para vocês entenderem, então, finalmente, que a luz do Sol, na verdade, ela é composta por várias cores de luzes diferentes, tá? Peraí que ainda tem gente entrando, aí eu já solto o vídeo para vocês verem. Lembrando que eu não posso soltar o vídeo na gravação, porque senão a gente pode tomar uma reclamação do YouTube, né? Então eu vou dar essa pausa rápida e aí a gente volta para já continuar a aula com a apostila. Aí, se você estiver assistindo esta aula depois, porque nós não estamos com todo mundo aqui, eu vou deixar o link na descrição. Eu acho isso engraçadíssimo, parece youtuber falando. Que aí você assiste depois também, tá? Mas é jogo rápido. Então vamos lá. Espera aí, apareceu mais um aqui. E outra coisa, por favor, tentem ser pontuais na aula. A aula começa às 11h15. São 11h20, vocês estão entrando. 11h16, 11h17, tudo bem. 11h20, 11h25 não é a hora. Vocês sabem o horário das aulas, né? Vamos lá. Então, uma pausinha aqui. Então, continuamos aqui. Então, nós vimos lá o prisma, tá? Para você poder, então, ver. Aí me perguntaram se você pode ter em casa. Pode ter sim, né? Um pedacinho de vidro, na verdade, com um formato específico. Então, dá para ver um arco-íris mesmo sem a água, com contato com o sol? Sim, desde que você consiga decompor essa luz, né? E essa luz pode ser decomposta, por exemplo, no vidro de casa, né? Às vezes, quando você está em casa, você pode ver que a luz bate de um jeito no vidro da janela que você vê o arco-írisinho, tá? Então, é possível, inclusive, ver assim também. Tudo bem, gente? Então, vamos para a apostila. Vamos lá. Vocês estão doidinhos para ler, né? Vocês já estão perguntando aqui. Então, pera só um pouquinho. Ai, eu não gosto quando o chat não aparece. Pronto. Aparece, né, Maria Clara? Tudo bem. Então, olha só, não tem muita gente se candidatando,
né? A Maria Clara ela vai ler essa primeira parte para a gente aqui das noções iniciais, tá? Apesar de que depois eu vou tentar ir mais direto ao ponto, tá, gente? Para a gente poder ir fluindo melhor nas nossas aulas, mas eu não quero ficar... Porque aqui, como eu falei, é muito conceitual, tá? Mas vamos começar aqui dessa leitura, já que vocês estão afim. Marcos depois, ok. Oi, professor. Oi. Eu sou a Ana Júlia. Ué, eu sei que você é Ana Júlia. Posso ler, então? Ah, mas não foi você que pediu primeiro para ler? Tá, sim. Noções iniciais. Tô confuso agora. Tá escrito aqui Ana Júlia, falando eu quero ler. Noções iniciais. A óptica é o ramo da física dedicado ao estudo da luz, dos fenômenos luminosos, reflexão, observação, Absorção. Vai com calma. absorção, refração, entre outros. E dos sistemas ópticos, espelhos, lentes, olho humano, máquinas fotográficas, microscópios, lunetas, entre outros. A palavra óptica provém do grego Optique. relativo à visão. E é com base no estudo dela que podemos compreender e explicar os fenômenos observados na imagem de abertura deste modo. Pera Ao aí. iniciar Vamos começar grifando. Eu quero que você grifa isso aqui para mim, ó. Essa primeira frase, a ótica é o ramo da física dedicado ao estudo da luz, dos fenômenos luminosos e dos sistemas ópticos, tá? É isso que a ótica estuda. Então, é uma partezinha da física que vai focar mesmo no como que a luz, né, funciona para a gente aqui e como que objetos que trabalham com essa luz também vão funcionar, tá? Tá vendo? Até o microscópio tem a ver com a física nesse caso. Grifaram aí? Então, pode continuar, por favor. Ao iniciar o estudo de um novo assunto, é importante conhecer e se familiarizar com os termos e os conceitos relevantes, que tornam a linguagem mais precisa e concisa. A seguir, construiremos algumas dessas noções iniciais. Obrigado. Então, olha só, é isso que ele está falando aqui que eu já contei para vocês. A gente vai começar, então, agora a ver conceitos, a ver termos que estão relacionados com o estudo da ótica, tá? Começando aqui pelo termo fontes de luz, tá? Quem vai ler aqui para a gente, isso aqui é o Marco, que vai explicar, então, as fontes de luz, tá? Mas é só aqui a primeira parte. Depois a gente vai separar ainda essas fontes de luz. Mas aqui já tem conceitos a serem entendidos, tá? Então hoje vai ter muita coisa para a gente grifar. Vamos lá, Marco. Fonte de luz. Fonte de luz é qualquer corpo que emite luz própria ou reflete a luz nele e incide. Grifa isso. Já grifa aí, já começa grifando. Então, fonte de luz é qualquer corpo que emite luz própria ou reflete luz que nele incide. Então, qualquer coisa que tenha capacidade de emitir luz ou qualquer coisa que consegue refletir uma luz que chega nele, a gente considera como fonte de luz. Vocês entenderam? Marco, desculpa, vou ter que te interromper várias vezes aqui, mas é como são vários detalhes, né? A gente precisa ir aos pouquinhos, tá? Tá. O Lucas acho que está com problemas de conexão, mas você já vai voltar a falar. Alguém não entendeu o que é essa fonte de luz aqui? Então, qualquer coisa que tenha a capacidade de refletir luz que chega nele ou que consiga emitir luz própria, eu classifico como fonte de luz. Pode continuar, Marco. Algumas fontes de luz emitem luz composta de apenas uma cor. Por isso são chamadas monocromáticas. Grifa isso também, já. Olha lá. Aquelas fontes de luz que emitem apenas uma cor é monocromática. Mono, você já sabe, igual monossílaba. É mono quer dizer uma só. Cromática vem de cor.
Tá? Monocromática, uma cor só. Pode falar. Quando não tem o relógio de sol, Relógio de sol, sim. ele é conhecido como fonte de luz? Ele reflete, não é? Sim, qualquer coisa que reflita a luz é o que faz a gente poder enxergar. Nossa, peraí. Passou um monstro agora aqui na minha rua. Qualquer coisa que consegue refletir a luz é uma fonte de luz, tá? Então, qualquer objeto que esteja ao seu redor, que você está enxergando, é uma fonte de luz, tá? A gente vai entender melhor que tipo de fonte de luz que é, mas é uma fonte de luz. Mas, ao mesmo tempo, a lâmpada também é uma fonte de luz, o sol é uma fonte de luz, mas a gente vai entender isso já já. Pera aí. Tá. Continuando a leitura, por favor. É o caso do laser, sigla em laser para Light Amplification by Simulator Emission of Radiation, cuja tradução é amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. E de lâmpada de LED, sigla inglesa para Light Emission Diode, cuja tradução é diodo emissor de luz. Outras, no entanto, emitem luz composta de muitas cores. De uma mistura de cores. De uma mistura de cores. Por isso, são denominadas policromáticas. Policromáticas, vamos grifar. Eu vou começar a grifar aqui também. Que assim você fica vendo, você, não só você, Marco, mas você, todo mundo, vê onde que era para grifar. Pera aí, então. Como é que eu grifo aqui mesmo? É esse aqui. Vou grifar de amarelinho. Então, a gente tinha grifado aqui em cima. Né? Eu grifo torto, tá? Porque esse aqui não ajuda. Tá, aqui. A gente grifou aqui. Você acha que eu devia estar usando do próprio... Aqui do coisa. É melhor, né? Pronto. Então, aqui. Vai mais certo, não vai torto. Então, aqui. E agora a gente grifou aqui. Pronto. Pode continuar, por favor. É o caso das lâmpadas incandescentes e do Sol, que emitem todas as cores de luz. Ao detectar e processar a luz proveniente de uma fonte policromática composta de todas as cores, nosso sistema visual nos informa de que estamos enxergando uma fonte de luz branca. É isso aí, obrigado, Marco. É isso aí, gente. Então, olha o que eu estava explicando aqui, que eu mostrei para vocês do nosso prisma. Né? A luz que chega, por exemplo, da nossa lâmpada, a luz que chega do sol, a gente chama normalmente de luz branca. Mas ela é a luz branca porque ela é a composição de todas essas luzes que nós conseguimos enxergar. Tá? Então, o arco-íris, vermelho, verde, amarelo, laranja, azul, violeta, e eu esqueci uma que eu não sei qual que foi que eu esqueci. Enfim, essas 7 cores, quando elas se juntam, formam essa luz que a gente chama de branca, tá? Qual o nome que se dá para a lâmpada Smart? Não faço a menor ideia de que lâmpada é essa. É aquela lâmpada que troca de cor? Não sei. Mas se ela tem várias cores, ela é policromática. Essa luz que a gente vê em casa, ela não tem um tom só, tá? Mas ela é com certeza policromática. Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida sobre isso até agora? Então, nós vimos o que a ótica faz, nós vimos o que é uma fonte de luz, e nós vimos que essa fonte de luz pode ser classificada em monocromática ou policromática. Eu sei qual que é já, mas eu não sei como classificar aqui, não. Para mim, ela é policromática e ponto final, Marco. Eu não sei muito mais do que isso. Tudo bem, Davi? Eu já sei que você quer ler. Vou deixar você ler já já. Vou virar a folha. Aqui ele conta sobre o Newton, que é um cientista muito famoso na física, e que ele foi uma das primeiras pessoas a perceber essa dispersão da luz, quando ele estava curiosamente, eu vou resumir aqui para a gente não ter que ler inteiro, mas quando ele estava curiosamente de quarentena também. O Newton estava lá de quarentena contra a peste negra, e ele estava em casa, bateu o olho e viu que o vidro tinha essa dispersão da luz. E ele percebeu essas cores, né, bonitas. E aí ele era jovenzinho ainda, viu? Ele começou já a estudar esses negócios. Tá bom? Por incrível que pareça, Newton já estava interessado em estudar
Tudo isso ainda quando era adolescente, praticamente. E foi o fato de estar em quarentena que deixou ele mais curioso ainda. Agora nós vamos terminar de classificar aqui essas fontes de luz, tá? A próxima pessoa que vai ler é a Maria Clara, depois é seu Davi. A Maria Clara vai ler tudo isso aqui para mim. Ui, eu grifei. A Maria Clara vai ler tudo isso daqui pra gente, tá? Davi, depois é você. Vou descobrir alguma coisa nessa quarentena e ficar famosa e rica. Rico ele não ficou, viu, Yasmin? Famoso, sim. Sim, Davi, tem ordem. Tá todo mundo pedindo aqui, é que você não tá vendo, não se preocupe. Se você quiser realmente ler, você pode esperar um pouquinho. Então vamos lá. Maria. Oi, professor. Oi. É para ler de fontes primárias até os dois Até o parágrafos. finalzinho. Essa parte aqui inteira. Mas vamos com calma que eu vou precisar ir parando você também para explicar. Vamos lá. Fontes primárias e fontes secundárias. Algumas fontes de luz têm luz própria, ou seja, produzem luz, e por isso são chamadas de fontes primárias. Outras apenas refletem a luz que nelas incide, sendo chamadas de fontes secundárias. Ok, já grifei aí, você já pode grifar tudo. Mas vamos entender isso aqui um pouco melhor? Eu vou dar uma repetida aqui, ver se vocês entendem bem, porque é muito simples, na verdade, esse conceito, porém, confunde um pouquinho. Olha só. Então, nós vimos antes que fonte de luz é uma coisa que emite luz ou que reflete luz. Só que agora eu separo entre a fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. A fonte de luz primária é aquela que tem a própria luz, luz própria. Então, ela consegue emitir luz, tá? Um exemplo é o sol. Um exemplo é a chama de uma vela. Um exemplo é a luz da lâmpada, tá? Agora eu tô me ouvindo... Pera aí, Maria, vou mutar você porque eu tô ouvindo meu eco. Uma fonte de luz que é secundária, ela só reflete a luz que chega nela. Ela não tem luz própria. Então, por exemplo, a lua. A gente já sabe que a lua não tem luz própria. A luz que a gente vê da lua é a luz do sol. Então, a lua é uma fonte de luz secundária, tá? Por quê? Porque ela só reflete a luz do sol, mas ela está refletindo e eu estou vendo. A minha camiseta é uma fonte de luz secundária, porque ela reflete a luz da lâmpada que está aqui em casa. O meu celular, o meu computador, qualquer outra das coisas que estou vendo aqui na minha casa e que não emite luz própria é uma fonte de luz secundária, porque elas estão refletindo a luz. Qualquer outra coisa que esteja aqui na minha casa que emita luz própria vai ser uma fonte de luz primária. Aí, curiosamente, a lâmpada ela é uma fonte de luz primária e secundária. Ela é primária se ela estiver acesa. Agora, se ela só estiver apagada, ela é uma fonte de luz secundária. Tá? Vocês aprenderam isso em artes? Curioso. Tudo bem, gente? Alguém está com dúvidas sobre fontes de luz primárias e secundárias? Não? Então, Ana Júlia, agora fontes pontuais e fontes extensas, por favor. Fontes pontuais e fontes extensas. Não era a Maria Clara que ia ler? Ai, desculpa. Você começou a ler, foi em bala, né, esperta? Eu me confundi e foi indo. Oi, professor. Pera aí, Maria, que o Compre Bem tá passando aqui na frente. Ó, Yasmin falou que em artes vocês aprenderam sobre cores primárias e cores secundárias. São coisas completamente diferentes, tá? Pode ir agora, Maria. Na verdade, professora, a gente aprendeu em artes porque, assim, tinha como a luz reflete no objeto e... eu não lembro direito. Tá. É porque existem as cores primárias e secundárias do pigmento, que é o que tem no lápis de cor, e as cores primárias e secundárias da luz. Quando eu falei aqui para vocês hoje que quando a gente somava todas essas luzes, formava a luz branca. Quando eu somar todos os pigmentos, forma a cor preta. Tá? Essa é a diferença entre os pigmentos e as cores da luz, tá? Uhum. Mas vamos lá, agora... Pode falar?
Pode falar. Fontes pontuais e fontes extensas. Quando uma fonte de luz é pequena em relação à distância a que ela se encontra do observador, podemos representá-la por um ponto. Nesse caso, ela é denominada fonte pontual. É o caso, por exemplo, de quando observamos uma lâmpada acesa em um poste distante ou mesmo uma estrela quando observada aqui da Terra. Caso a fonte de luz seja relativamente grande, é chamada de fonte extensa. É o caso, por exemplo, de quando observamos uma lâmpada fluorescente ou uma parede de cor clara. Fontes extensas podem ser consideradas um conjunto de infinitas fontes de luz pontuais. Obrigado, Maria. Esse aqui, gente, Opa, apertei aqui errado, hein? Esse aqui, gente, é já um conceito um pouquinho mais chatinho, mas não é absurdo, tá? Fonte de luz pontual. Ela é literalmente um ponto, tá? Imagina você, o próprio Sol. Se eu chegasse lá perto do Sol, tivesse a capacidade de chegar lá perto, eu veria uma coisa enorme emitindo luz. Vocês concordam comigo? Porém, agora que eu olho daqui, embora o Sol não seja meio grande, ele é um pontinho que fica ali no céu, tá? Se eu pensar numa estrela, então, isso fica mais claro ainda. Se eu chegar lá do lado de uma estrela, eu vou ver uma coisa, uma bola enorme emitindo luz. Mas daqui da Terra, ela é um pontinho pequenininho. Então, a gente chama isso de fonte pontual. Quando o tamanho dela é quase desprezível, né? Porque ela é tão pequenininha de onde eu estou vendo, tá? Então, é o que ele cita aqui, né? Eu falei agora da estrela, tem uma lâmpada lá longe, você vai ver só uma coisinha pequenininha. Agora, quando a gente analisa de perto, né, você percebe que uma mesma coisa pode se transformar, né? Quando eu analiso de perto, por exemplo, ela pode se transformar numa fonte extensa, porque ela se torna grande. Então, aqui nós estamos falando basicamente do tamanho que ela vai ter de percepção com os nossos olhos, tá? Agora eu quero ver se vocês entenderam tudo isso. Vamos ver aqui. Espera aí. Porque a gente vai começar a... Como é que eu tiro daqui? A gente vai começar agora, então, a responder aqui a atividade número 1. E eu já cantei a bola, hein? Olha lá. A atividade número 1 diz assim: depois da Lua, a estrela d'alva, também conhecida como Vésper, é o objeto celeste mais brilhante no céu noturno. Esse corpo celeste é, na verdade, Vênus e não uma estrela. Então, é um planeta, na verdade. A fotografia ao lado mostra a Lua, ponto brilhante maior, e Vênus, ponto brilhante menor, despontando acima no horizonte. Então, aqui em cima, ó, isso aqui é Vênus, tá? Vênus é uma fonte de luz primária ou secundária? E a Lua? E aí? Como eu classifico Vênus e Lua? Eles são fontes de luz primária ou fontes de luz secundária? E por quê? E aí, gente? A Lua já tinha falado, né? A Lua é uma fonte de luz secundária porque ela não emite luz própria, ela reflete a luz do Sol, certo? E Vênus? Vênus tem luz própria? Os planetas conseguem emitir luz própria? Não, né? Então, tanto Vênus quanto Lua são fontes de luz secundárias, tá? Então, tanto Vênus, letra maiúscula, viu? Planeta com letra maiúscula. E Lua também. Quanto a Lua são fontes de luz secundária, pois não emitem luz própria, apenas refletem. Entenderam? É basicamente o conceito de fonte de luz primária e fonte de luz secundária. Alguém não entendeu? Alguém está com dúvida?
Ninguém está escrevendo nada. Vou descer então, hein? Mas isso aqui vai subir. Pronto. Eu estou em fonte extensa e pontual. Vamos ver se agora facilita ou complica, Marco. A gente aproveita o exercício para responder. As imagens exibidas com a tecnologia LCD, Liquid Crystal Display, isto é, a tela de cristal líquido em inglês, em muitos casos são mais nítidas e vívidas. Peraí, Sara não entendeu muito bem o que é luz secundária. Fonte de luz secundária. Sara, fonte de luz secundária é aquela que só reflete. Então, qualquer coisa que consiga refletir luz é uma fonte de luz secundária. Basicamente, quase qualquer objeto que exista é uma fonte de luz secundária, porque para eu enxergar esse objeto, ele tem que refletir luz. Não é verdade? Porque a luz que vem do sol vai bater no objeto e aí ela vai chegar no meu olho. Se não acontecer isso, eu não vou enxergar o objeto, tá? Então, qualquer objeto que tenha e que não emita luz própria é uma fonte de luz secundária, tá? Porque ela recebeu a luz de uma fonte de luz primária e agora está refletindo para você. Ok? A Sara já entendeu. Então, voltando para o 2 aqui. Para que isso seja possível, a tela de LCD é constituída de milhões de minúsculos sanduíches compostos de um material gelatinoso denominado cristal líquido, cuja transparência pode ser controlada eletronicamente. Ao iluminar a parte posterior da tela, cada um deles funciona como um pontinho de luz de luminosidade variável. A imagem ao lado mostra a tela de um monitor e, em destaque, uma imagem obtida em microscópio eletrônico de alguns minúsculos sanduíches de LCD. Ela não enxerga cores, Arthur, é diferente. A luz ela vê. Quando você está em frente ao computador, a tela do monitor é uma fonte extensa ou ela é uma fonte pontual? E os sanduíches de LCD? E aí? Quando eu estou olhando para o computador, a tela é uma fonte extensa ou uma fonte pontual? Simples, é só pensar. A tela é uma coisa, é um pontinho de luz pequenininho ou é um monte de luz vindo na sua cara? Isso. Então a tela ela é extensa, né? Então vamos lá. Então a tela é uma fonte de luz extensa. Tá? E quando a gente está olhando assim para a tela, os sanduíches de LCD, eles são uma fonte de luz pontual ou uma fonte de luz extensa? Quando eu estou olhando para a tela. Pontual, né? Porque eles são muito pequenininhos. Exatamente. E os sanduíches é ótimo. Sanduíches de LCD são fontes de luz pontuais por serem muito pequenos. Ok. Mas aí continua. Mas e quando eu olho para os sanduíches no microscópio eletrônico? Eles são uma fonte de luz pontual ou uma fonte de luz extensa? Aí é extensa. Muito... Marco, você entendeu então? Quando olhamos os sanduíches de LCD no microscópio, eles se tornam uma fonte de luz extensa, porque fica grande. É isso, gente. Simples, né? Muito bem. Posso já virar a folha? Se alguém tiver alguma pergunta, faça, por favor. Ninguém respondeu nada. Ana Júlia, eu que? Você tem uma pergunta?
Você quer falar a pergunta? Ah, pode escrever então. Enquanto isso, eu posso virar aqui já? Sim. Então, vou virar a folha, tá? Espera aí. Pode? Então, vamos lá. Então, virando a página aqui. Agora é a vez do Davi. Nós vamos ler, então, agora sobre os pincéis de luz. Tá? Então, aqui, os 3 tipos de pincel de luz agora. Davi, você lê tudo isso para mim? Ué. Cadê? Professor, o que são sanduíches de LCD? São várias partezinhas do LCD que vão formando cada pedacinho da tela. O Davi não está aqui. Ele falou, brigou tanto que ele queria falar e não está aqui. Não são pixels, mas são como se fossem. Tá? É uma boa relação, mas não é a mesma coisa. Então, a Ana Júlia lê para mim o pincel, que ela já tinha feito a primeira. Alguém mais quer ler? Vamos dar oportunidades, né? Mas tem que falar agora, porque vai acabar a nossa aula. Não fica pensando. Alguém quer ler para mim o pincel de luz? Vai, Ana Júlia. Quando ele fica muito bravo por querer falar, ele sai da aula. Ah, ele precisa aprender a se virar com isso. Né? Tem que dar tempo para todo mundo. Pincel de luz. Você já andou no meio do mato ou em uma praia deserta, em uma noite sem luz de lua e guiando-se com uma lanterna? Você se lembra de ter visualizado um cone ou um facho de luz saindo da lanterna? O nome técnico para esse cone é pincel de luz. Pincel de luz é toda a região do espaço iluminado por uma fonte de luz. Existem 3 tipos possíveis de pincel de luz. É para ler a descrição? Então, o farol marítimo produz um pincel cônico divergente e o vértice do pincel orienta os navegantes. Quando um pincel de luz cilíndrico atravessa uma lupa, ele se torna cônico convergente. É importante notar que o único modo de se obter essa forma de pincel é por meio de um sistema óptico, nesse caso, uma lente. Cilíndrico. Um emissor laser produz um pincel de luz. Laser. Um emissor laser produz um pincel de luz praticamente cilíndrico e de pequeno diâmetro, denominado filete de luz. Esse é uma das suas características mais úteis, pois permite um alcance maior de filete de luz. Ok, obrigado. Nada. Então, olha lá, nós temos aí para a gente classificar. Então, o pincel de luz é essa região que é iluminada. Né? Você que tem uma lanterna, pega a lanterna no celular, você vai perceber facilmente isso. Então, toda aquela parte é iluminada. Só que você vai ver também que esse formatinho que ele tem pode ser diferente. Cônico divergente, cônico você sabe, é tipo o chapéu de festa, né? O chapéu do palhaço, que é o cone. Divergente quer dizer que as coisas elas vão para pontos diferentes. Sai de um ponto e vai para outros, no plural. Então, ó, eu estava num ponto só e abriu. É o que acontece aqui com o do farol. É um ponto só que abre, formando esse cone. O cônico convergente é o contrário, ele chega aberto e vai todo mundo para o mesmo ponto. Isso é convergir. Convergir quer dizer chegar no mesmo ponto. Divergir quer dizer ir para pontos diferentes. Quando você converge uma ideia, você tem a mesma ideia com uma pessoa. Quando você diverge, você não concorda. E o cilíndrico é porque forma um cilindro mesmo, tá? Não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum Vzinho formando. Oi?
Eu fui testar colocar o laser da noite, porque tinha neblina, e testar o laser. Eu fui testar colocar o laser à noite, porque tinha neblina e dava para ver o laser, como está na imagem do pincel de luz. Ah, sim. Tá? Só para a gente fechar aqui, uma das coisas que a gente precisa mesmo para poder enxergar esses pincéis de luz, né, é que exista partículas no ar, tá? O laser, por exemplo, você vai conseguir enxergar com facilidade na parede. O facho, que é o pincel, né, o nome certo, esse pincel de luz, se, por exemplo, tiver pó, você consegue ver ele inteirinho chegando na parede. Se não tiver nada ali, tiver o ar estiver bastante livre, você só consegue ver o ponto na parede, tá? Isso é interessante vocês lembrar, mas que, na verdade, ele está ali, mas é a gente que não enxerga facilmente, tá? Eu vou parar por aqui, tá? Leiam isso aqui, é importante. Está explicando sobre esses pincéis de luz, novamente. E eu quero que, para casa, você faça apenas a atividade 2, que é sobre pincéis de luz, tá? E você vai fazer também o teste 1 e o 2. Então, para casa, atividade 2, teste 1, teste 2. Ok? É facinho, gente. De verdade. Atividade 2, teste 1 e 2. E é isso por hoje. Eu vejo vocês quinta-feira na nossa próxima aula de ciências. Tá? Tchau, tchau.